começar a gravar aqui. Sim, senhor. Quem é que é colorado aí? Não é possível que só eu que seja colorado. Sofre Passar um agora. jogo aí no domingo, reprise do Mundial lá. Queria saber quem é que vai assistir. Acho que só tem gremista isso. Sim, me deixaram no vácuo, já entendi que essa pergunta não foi uma boa pergunta. Ah, eu sou muito colorado. Ok, acho que todo mundo entrou. Bom, então, o que aconteceu aqui, né? Eu tive um desvio padrão e daí eu começo a conseguir fazer comparações e consigo ter, através de números, dados concretos para saber se o que aconteceu é aceitável, não é aceitável, preciso melhorar, onde preciso melhorar, aonde está tranquilo, certo? Bom, se eu tenho uma tabela de frequência, o que é uma tabela de frequência? Uma tabela de frequência é uma coisa que vocês ainda não viram, tá? Mas que a gente vai começar a ser muito amiga da gente, essas tabelas de frequência, tá? Então, a tabela de frequência é quando eu tenho vários dados, muitos dados, tá? E daí, ao invés de organizar os dados um a um, como eu fiz aqui, eu começo a fazer, faço compacto. Então, eu faço várias linhas, cada linha se chama classe, né? Faço várias classes com amplitudes. Então, de tanto a tanto é uma classe, de outro número até outro número, outra classe. Isso, então, é frequencial, porque em cada classe eu tenho a quantidade de vezes que o evento se repetiu, qual a sua frequência. Então, essa tabela aqui, ó, que eu tenho no final, é uma tabela de frequência. Geralmente, essa tabela de frequência, ela não é dada completa para vocês. Ela é dada pela metade. Quer dizer, bem menos do que a metade. Só o início. Vou mostrar como ela é dada. Então, essas duas formas são de conjunto de dados, tá? Vamos ver como é que é uma tabela de... a fórmula para a tabela de frequência e como essa tabela vai ser dada para vocês. E aí é que eu vou estar com um problemão. Esse meu quadro é um quadro pequeno e essas tabelas começam a ser muito grandes. E daí falta espaço. O ideal para vocês, a gente trabalha com, quando a gente está aí na faculdade, geralmente eu vou para o laboratório, a gente trabalha isso no Excel, tá? Que facilita muito essa ferramenta. Então, se vocês forem fazer os exercícios, vocês podem montar todas as tabelas no Excel, que é o que vai fazer com que a gente perca menos tempo. E é uma boa ferramenta para a utilização de tabelas. Tem alguém que não sabe o básico de um Excel aí? É cachorro. Eu sei muito pouco. Quem é que falou? Marcelo Fajardo. Tá, Marcelo, mas assim, ó, tu sabe colocar ali no Excel e fazer somatório e elevar ao quadrado e fazer somatório, isso tu sabe? Honestamente, não, mas posso ver uma videoaula e aprendo. Tá, eu posso colocar ali links também para te aprender ali, mas tudo, nada que hoje em dia a gente não consiga aprender na internet. Porque isso, Marcelo, vai facilitar um pouquinho a tua vida. Tá? Eu vou ensinar a fazer manualmente aqui, mas tu vai ver que vão ter tabelas depois, até as tabelas que tu for utilizar, e elas vão ser muito grandes, com os números muito grandes, daí demora para fazer isso. Se tu utilizar o Excel, vai ser uma mega ferramenta, tá? E já aproveita e te aprofunda no Excel, que Excel é uma coisa que a gente tem que saber, tá? É uma boa ferramenta. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho outras duas fórmulas ali na mesma página, que é distribuição de frequência de população e de amostra. Então, para a distribuição de frequência,
Eu tenho a fórmula da população, que é essa aqui, ó. Somatório de xi, de fxi ao quadrado, menos somatório de fi. Peraí. Menos somatório de fxi elevado ao quadrado, dividido pelo somatório de fi, dividido pelo somatório de fi. Essa é a fórmula do desvio padrão populacional de frequência. E a de amostra, o símbolo é S, vai ser a mesma, só que aqui neste denominador vai ser somatório de FI menos 1. Então, vai ficar somatório de FI ao quadrado menos somatório de FI elevado ao quadrado dividido pelo somatório de FI dividido pelo somatório de FI menos 1. Estão lembrados que eu disse que cada vez que a gente tem uma amostra... Tem alguém esperando ele para entrar, eu acho. Cada vez que a gente tem uma amostra... Vários esperando para entrar. Cada vez que a gente tem uma amostra, a gente tem que ter um denominador, a quantidade menos 1, é o que acontece aqui, ó. Sempre quando tiver menos 1, é de amostra. Então, essa é a fórmula da distribuição de frequência, tá? Amostral, e essa fórmula de distribuição de frequência populacional. Quando eu tenho uma tabela, geralmente nas tabelas, eu tenho alguma coisa assim. Tentar montar essa tabela nesse espaço. Não sei se eu vou conseguir. Mas vou pegar aqui, ó. Estatura. Quantas linhas são? 1, 2, 3, 4, 6. Bom, aqui eu tenho os dados de todas as pessoas, tá? Isso aqui é uma tabela, a tabela abaixo mostra para calcular o desvio padrão e a distribuição de frequência referente à estatura de 40 alunos, considerando a mesma perspectiva amostral. Como é que foi feita essa tabela? Essa tabela foi feita assim. Todos os estudantes que tinham entre 1,50 m e 1,54 m ficaram nessa classe. Qual foi a frequência? Qual foi o número de estudantes abordados que tinham essa estatura? 5. Todos que têm entre 1,55 e 1,59 ficaram nessa classe. Eu tenho aqui 9. Todos entre 1,60 e 1,64 ficaram aqui. Eram quantos? 15. Entre 1,65 e 1,69 ficaram nessa outra classe. 5 estudantes. Entre 1,70 e 1,74, eu tenho mais 4. E entre 1,75 e 1,79, eu tenho 2. O somatório dos estudantes deu 40. Geralmente, num exercício, o que é dado para vocês é essa tabela até aqui. O resto é vocês que deverão construir a tabela, certo? Então, como é que vocês vão construir essa tabela aqui? Primeira coisa, como sei que isso aqui é amostral, eu tenho que ver o que o enunciado me diz para qual das duas fórmulas eu vou utilizar. Como é de amostra, eu vou utilizar essa aqui. Quais são os critérios que eu tenho aqui? Eu tenho somatório de FI somatório de FI, que eu vou levar ao quadrado, somatório de FI, xi ao quadrado, que é que está ao quadrado aqui, só o xi, somatório de FI menos 1. Então, eu tenho que ter essas colunas, que eu não tenho aqui, ó. Eu tenho só a coluna do FI. Quem é esse xi que vai multiplicar o meu FI? Xi, a gente já tinha visto que é o quê? São as médias, tá? Então, quem vai ser essa minha coluna? Tem que montar uma coluna para xi. Essa coluna do xi vai ser a média dessa amplitude de classe que tu tem em cada uma delas. Tá? Então,
quem é a coluna do XI? Tu tem que montar uma coluna para o teu XI. Essa coluna do XI é a média entre esses dois números. 150 mais 154 dividido por 2. Então, essa média vai ser quanto? 152. Isso é tu que tem que fazer. Eu já dei a tabela toda digitada para vocês que vocês não percam tempo copiando. Mas vocês vão ter que estruturar essa tabela e montar essa tabela para conseguir fazer os exercícios, correto? Tá. E aqui, qual é a média entre 155 e 159? 157. E a média entre esses dois? Soma e divide por 2. 162. E a média entre esses dois? Soma e divide por 2. 167. A média entre esses dois? Falando da média de quem? Das amplitudes de cada classe. Isso aqui vai ser 172. E aqui, 177. Essa coluna do XI não serve para nada sozinha. Eu tenho que ter essa coluna, o quê? Multiplicada por quem? Por FI. Tá? E essa coluna multiplicada por FI e ainda uma coluna dela elevada ao quadrado multiplicada por FI. Então, vou fazer a coluna multiplicada por FI. Então, seria FI vezes XI. Tá? Então, essa coluna vai ser 5 vezes 152, 9 vezes 157, 15 vezes 162, 5 vezes 167 e assim sucessivamente. Então, vou copiar daqui dos valores quanto deu cada uma dessas multiplicações. Aqui deu 760, aqui 413, aqui 2.430, 835, 688, 354. Quando eu faço o somatório do FI e XI, eu obtive 6.480. Tem que fazer uma última coluna. Qual vai ser a última coluna? FI vezes... Ali na segunda coluna é 1.413. Valeu. Nada. Eu só botei 413, né? Deixa eu empurrar isso aqui mais para trás. Acho que fica melhor para vocês enxergarem. Mais amplo. Então, agora aqui, ó, como é que eu faço? Bom, eu posso pegar essa coluna toda e multiplicar de novo por XI. Porque daí eu vou ter XI ao quadrado. Vocês concordam? Ó? Já tem um XI multiplicado por outro XI, vai ficar XI ao quadrado. Ou pega isso aqui, eleva ao quadrado e multiplica por 5. Dá uma mão maior, mas também dá o mesmo resultado. Aí fica a critério de cada um. Já tem esses valores aqui que eles são bem grandões, tá? Aqui dá 115.520, 221.841, 393.660, 169.445, 118.336 e 62.658. O somatório disso aqui vai dar 1.051.460. Eu não coloquei aqui, ó, que é o somatório de FI e XI, porque não caberia naquele quadradinho. Bom, viram todos esses cálculos? Se eu tenho um Excel na minha mão, a gente faz isso aqui, ó, rapidíssimo. Concordam? Só vou jogando as fórmulas aqui em cada célula e ele vai colocando para mim e depois eu faço, marco tudo e faço somatório. Tá belezinha. Concordam? Então, o Excel para isso aqui é a ferramenta certinha para te fazer isso aqui. Bom, não tem Excel. Bom, vai na caneta. Aí tem que pegar a calculadora e sair calculando. O que não pode acontecer é você errar nenhum número nessa tabela, tá? Imagine se eu não tivesse aqui os dados corretos do somatório, estivesse calculando, tá? Estava copiando, mas se eu estivesse calculando 1 a 1 e não tivesse colocado esse 1 como realmente na hora da cópia eu me equivoquei. Eu teria tido um outro somatório e esse somatório iria fazer com que o meu desvio padrão saísse totalmente errado. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Bom, estou fazendo, então, o cálculo do desvio padrão amostral.
O enunciado do exemplo já dizia que era de uma amostra. Vou utilizar essa forma. Então, como é que vai ficar? Raiz quadrada de quem? Do somatório de xi, de fixi ao quadrado. Então, é esse cara grandão aqui, ó. 1.051.460 menos o somatório de xi, fi, esse cara aqui, 6.480, que eu vou elevar ao quadrado, dividido pelo somatório de fi, de todas as frequências, que é 40, e tudo isso aqui dividido por quem? Por o somatório menos 1. Então, vai ser 40 menos 1, ou seja, 39. Quando eu calculo isso, menos 1.049.760. O que eu fiz? Eu levei o quadrado e já dividi por 40, divididos por 39. Agora eu vou subtrair ali 1.051.460 divididos por 39, 43,580. Olha só. Vou fazer o arredondamento desse negócio aqui, tá? 43.589. Só que depois do 9 tem um 7. Então, quando eu vou cortar a terceira casa decimal, eu tenho que fazer o arredondamento, então isso vai ficar 90. E aí, eu vou extrair a raiz quadrada. (6,602). Esse é o meu desvio padrão. Então, o que é aceitável em relação à média? O que é aceitável em relação à média é que os estudantes tenham uma altura em relação à média até 6 centímetros, acima ou abaixo da média. Esse é o desvio padrão. Desta amostra que eu peguei aí. Coisas importantes, tá? Que é uma variância. Variância, já tinha dito para vocês anteriormente a definição de variância. Variância é o quê? Variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, esse é o importante. Quem é o meu desvio padrão? O desvio padrão é esse. E a minha variância é esse número aqui. Às vezes, para determinados exercícios, eu não preciso calcular o desvio padrão, eu preciso apenas da variância. Então, eu não extraio a raiz. A minha variância seria 43,590. Certo? E o meu desvio padrão, 6,602. Calculei um desvio padrão frequencial. Olha a mega tabela que a gente tem que montar. Alguma dúvida, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Tranquilaço? Ok. Bom, além do desvio padrão e da variância, existe um outro elemento que também é medida de dispersão, que é o coeficiente de variabilidade. O coeficiente de variabilidade é um percentual que eu calculo em relação a tudo isso. O coeficiente de variabilidade, o símbolo dele é V. Eu acho que está escrito na página subsequente essa tabela. Deixa eu ver. Sim, ali. O coeficiente de variabilidade é 100 vezes, porque é percentual, né? 100 vezes o desvio padrão, seja ele populacional ou amostral, tá? Então, 100 vezes o desvio padrão dividido pela média. Tá. Então,
como é que eu conseguiria calcular o coeficiente de variabilidade desse exercício? É 100 vezes o desvio padrão dividido pela média. Como é que eu sei quem é a minha média de uma tabela de frequência? Porque se eu quiser saber a média daquela sequência de dados, era só somar todos os dados e dividir pela quantidade. Como é que eu sei qual é a média dessa sequência dessa distribuição de frequência? Para o cálculo dessa média, dessa tabelona aqui, basta pegar o somatório disso e dividir por isso. Tá? Isso vai ser a tua média. Vou anotar aqui, vou apagar para que a gente calcule. A média, então, vai ser o somatório de FI dividido pelo somatório de FI. Essa fórmula aqui, a maioria de vocês não dá muita bola. E daí, quando tem que calcular o coeficiente de variabilidade, acabam não sabendo como calcular essa média. Essa fórmula aqui é de extrema valia e ela aparece depois em outros cálculos que a gente vai trabalhar mais tarde. Então, se eu quiser calcular isso aqui, essa média vai ser o quê? 6.480 divididos por 40. É o somatório de FI. Quando eu faço isso aqui, eu tenho 162 como média. Então, a média das estaturas desses 40 alunos é 162. Pode ser até que não tivesse nenhum estudante com essa altura aí, mas a média dessa amostra é 162, tá? Então, essa média. Qual é o coeficiente de variabilidade? O coeficiente de variabilidade vai ser 100 vezes o meu desvio padrão. Ah, eu apaguei o desvio padrão. É 6, quanto que tinha dado? Quanto é que deu? Alguém me assopra, porque eu apaguei aqui. Pessoal? Gente? 602, professora. 602, obrigada. Dividido por 162. Isso aqui vai dar 100 vezes 6.602 divididos por 62. 4,4. Isso aqui, por cento. Esse é o meu coeficiente de variabilidade. Certinho? Então, vamos tentar agora juntos, que faz tempo que a gente não faz isso, acho que faz umas 3, 4 semanas que a gente não faz isso, tentar fazer alguns exercícios juntos. Então, o ideal é que vocês peguem ali, ó, o exercício dessas próximas páginas, façam, tá? E daí a gente já sai dessa aula com essa correção. Vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo aqui e a gente vai trocando ideia. Alguém tem algum questionamento dos exercícios anteriores ou não? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então, todo esse assunto, novos exercícios da outra página tá, de médias, tá tudo ok. Não teve dúvida. Então, vamos tentar fazer esses aqui. Tá? São esses que seguem. E daí, na próxima live ali, a gente deve ter o que ainda? Para terminar essa live, uns 10 minutos, eu acho, né? Vamos tentar fazer o primeiro ali juntos. Quer dizer, eu faço um papel, vocês fazem aí, a gente vai trocando informação. Depois eu venho e corrijo.
e daí depois na outra live os demais. Pode ser assim? Vamos tentar? Vou pegar minha cadeira aqui. Esse primeiro que tem ali, ó, calcule o desvio padrão, o coeficiente de variabilidade da distribuição de frequência. Daí eu coloquei que era uma população. Aquilo ali não é um conjunto de dados, né? Aí tem que fazer o quê? Tem que montar essa tabelona aí. Já conseguiram fazer os somatórios? Eu estou com os somatórios prontos aqui.
Oi, professora. Sim. Uma dúvida. Não é com relação a esse exercício, mas hoje, nessa aula, a senhora vai falar alguma coisa referente àquele trabalho? Sim, na última live. Ah, então tá. Beleza. Tá. Que a gente vai tentar se organizar para o feriadinho da semana que vem, né? Pois é, quinta-feira tem feriado, né? É. Tá. Eu não acostumei ainda, mas é. Tem feriado. Ah, então tá. Tá. Ok. Conseguiram terminar o exercício, gente? A minha tabela deu o seguinte ali, ó. Quando eu fiz o somatório, o somatório de... Deixa eu colocar aqui. Esse é o exercício 1, né? O somatório de FI deu 50. O somatório de FI XI deu 8.730. O somatório de FI XI elevado ao quadrado deu 1.530.850. Com esses valores, tu vais calcular a população. Tu vais usar essa fórmula aqui, certo? Outra coisa, quando tu calcula isso aqui, depois para calcular, ele pede para te calcular o coeficiente de variabilidade. O desvio padrão e o coeficiente de variabilidade. Para calcular o coeficiente de variabilidade, tu precisa saber da média. E a minha média deu 174,6. Com esses dados aí, vocês conseguem achar aqueles valores que estão ali já como resposta. Certinho? Alguma dúvida? Tudo beleza? Então, a gente se encontra depois às 9 horas. O importante que a gente tem que falar na última live é a organização de como vai ser tudo que vocês precisam saber para fazer esse trabalho que vale 3,5, que é o trabalho do grau B, certo? Então, o importante, reunião de grupos, quem vai ser os seus grupos, vocês têm que se definir também o que acontece ali pode organizar os grupos pelo WhatsApp, grupo do WhatsApp ali, mas eu preciso saber de antemão quem vai trabalhar com quem vão ser os grupos formados. Eu não sei se da semana passada para cá vocês já conseguiram pensar nisso. Se não conseguiram pensar nisso, o ideal é que pensem
até a próxima live para que a gente consiga se organizar, certo? E daí, depois, no chat, vocês vão me dizer quem vai fazer grupo com quem. Todos os nomes. E ver se não vai faltar ninguém, né? Para não dar problema depois na hora da apresentação. Daí a gente vai marcar uma data para essa apresentação aí. Ok? Alguém quer fazer alguma consideração? Na próxima live vocês vão ter que falar, gente. Vocês vão ter que abrir aí os microfones e compartilhar. Ah, tá. Não, pode deixar que a gente vai falar. Só que, professora, aqui a senhora vai ver várias musiquinhas infantis no fundo. Aí eu abaixo para poder falar aqui. Sem problema. A minha cachorra tá roncando aqui do meu lado. Vocês devem ter escutado. De vez em quando ela passa, sacode as orelhas. Faz parte, a gente está em casa. Feito, gente. Acho que vai cair, não sei quanto tempo. A gente entrou às 8. Falta 2h47. Ah, então tá. Ô, professora, pode dizer o que é o X ali, de novo? O X-barra? É. Esse cara aqui? Isso. Isso aqui é a média da tua tabela de frequência. Quando tu fez toda a tua frequência ali, existe uma fórmula para ele, tá? Esse X aqui, ó, ele é calculado pelo somatório de FI dividido pelo somatório de FI. Ele é a média da tua tabela, não dessa, no caso, mas dessa nova que tu fizeste aqui no exercício 1. Então, para encontrar aquilo ali, o que eu tenho? Eu tenho a mesma, né? Só que agora é populacional dos estudantes ali. Eu tenho a média das alturas. A média das alturas é 1,74 ou 174 centímetros,6. Ele equivale à média das estaturas dos estudantes. Entendeu? Sim. Então tá, gente, eu vou cortar a live aqui e daí vocês vão se organizando para que a gente volte já conversando sobre o trabalho. Daí a gente, acho que o próximo eu botei para as 9, né? Então, daí a gente vai ter uns 10 minutinhos para depois a gente voltar e fazer a troca sobre esses trabalhos, tá bom? Beijinho, então. Tá bom.